Fala galera, tudo bom? Marcelo Corrara aqui do Sprint Ortopedia. Cá estamos mais uma vez aí nesse bloco aí de dezembro, né? Então assim, essa é a ideia do bloco de dezembro, ele é uma coisa um pouco diferente do que a gente vinha fazendo anteriormente. Então lembra, se você tem interesse aí de assistir nossas lives, né? Lembra que a gente gravou mais de 30, quase 40 lives aí, dos grandes blocos, tá legal? Então tem aulas ali, treinamento da prova teórico-prática, tudo para você treinar e te ajudar. De alguma forma, com certeza vai te adicionar. Mas isso tá numa aba do YouTube, tá bom? Na aba ao vivo ali. Muita gente ficou perguntando, meio que perdida ali, tentando encontrar as lives. Pô, eu encontrei a live 29. Pô, mas se tem a 29, deve ter a 28, né? Se tem a 28, deve ter a 27. E é verdade, né? Então, são 37 lives, a gente vai chegar na 38 aí já. E que, no final das contas, você tem da 1 até a 38. São 38 lives todas no YouTube, só que tá nessa aba ao vivo. Tá bom? Essa é a primeira informação. A segunda informação, moçada, é que esse mês de dezembro ele é diferente. Então, não vai estar nos blocos de ao vivo, tá bom? Vão ser aulas mesmo. A ideia é a gente dar uma condensada mesmo e focar cada vez mais para temas quentes. Você chegar pronto para a prova, cara. A ideia aqui é adicionar e conseguir trazer um esquenta mesmo para o momento mais importante. E lembra, né? Eu tô o ano inteiro falando que eu vou subir, vamos subir a informação. E essa é a hora, mas a gente tem que mudar o formato para conseguir trazer esse tipo de informação para você. Então, esse mês de dezembro aí, você vai ver que vai intensificar o número de aulas. Então, fique esperto aí, tá bom? Que a gente vai ter cada vez mais aulas. E, em especial, a terceira informação que eu preciso trazer para você que em janeiro, em 2, 3, 4, cara, então assim, você vai pular 7 ondinhas e você vai lembrar de mim, cara. Por quê? Você vai pular 7 ondinhas e vai falar assim, cara, o que eu tenho que fazer em 2023? Aí você vai lembrar, cara, puta... Já sei, velho, o que eu tenho que fazer em 2023, eu preciso passar no TEOT, né? Se isso passar pela sua cabeça, pulou 7 ondinhas e lembrou, cara, o que eu tenho que fazer mesmo esse ano? Ah, eu vou ter que passar no TEOT. Se isso passar pela sua cabeça, você vai lembrar de mim. E no dia 2, 3, 4 de janeiro aí, a gente vai fazer um lançamento, né? Que vai ser a ideia de um treinamento de anatomia para vocês. Cara, tenho certeza que vocês vão gostar. Anatomia é o princípio. A gente vai entregar para vocês de graça, totalmente, também no YouTube, sempre no YouTube aqui para vocês. E, velho, vamos treinar junto, aprender. Meu, se você é R2 e já tá começando a pensar já na prova para ano que vem também, meu, você tá convidado, vambora. E, meu, é anatomia. Na teoria, você viu isso ali no primeiro ano, você viu e reviu. É os princípios da medicina e da ortopedia. Cara, é cobrado, existe uma prova separada, né, dentro do dia de habilidades ali, dentro desse dia tem uma prova em separado de anatomia e eu tô te convidando a você fazer esse simulado com a gente, aí eu espero que você vá muito bem. Lembrando que na prova também eliminatória, ou seja, se você tirou 30 questões ali e você acertou 14, você está eliminado, né? Se você acertou 15, legal, entendeu? Mas você está com a corda no pescoço. A partir de 16 para cima, até as 30 questões ali, onde eu espero que você esteja. Mas em especial, cara, de 30 questões, eu quero que você acerte 25, 28, 30, entendeu? Gabarite a prova de anatomia. Essa é a ideia deste treinamento 2, 3, 4 de janeiro. Beleza? Então, feito isso, já te peço, antes de começar aqui a nossa aula sobre capsulite adesiva, que você deixa o seu like aí na confiança, porque você sabe que o conteúdo vai ser bom, você já vem acompanhando a gente, você tem certeza de que isso vai te adicionar. Então, meu, já deixa o like antes de começar. Se você não conhece a gente, eu te convido a conhecer a gente nisso, clica lá no ao vivo, vê todas as lives, vê algum tema que você acha mais pesado, mais difícil. Todas as nossas lives a gente tenta manter uma média de 1 hora, independente da dificuldade, do número de slides, dificuldade do tamanho do tema, a gente tenta manter em 1 hora, porque eu respeito justamente o tempo de uso e eu sei o quanto é difícil você disputar com você essa sua atenção e, claro, eu tento respeitar mesmo isso, por isso que eu tento fechar em 1 hora, tá certo? E, em especial, esse é um tema, né, a capsulite adesiva, é um tema, velho, difícil, denso, você acha que sabe, e tá cheio de minuciazinha que pode cair, e é pra isso que a gente tá treinando aqui com você, combinado? Então,
Vamos nessa. No capítulo 46, tá bom? Do ombro, das lesões de ombro e cotovelo, existe uma parte ali chamada capsulite adesiva. Lembra que sempre a gente vai falar sobre o Campbell, tá? 14ª edição. E eu te convido a você participar conosco aí, tá legal? Então, se em algum momento nessa aula que você achar que alguma coisa já adicionou, você falou, opa, isso aqui eu não sabia não. Aí essa é a hora que você deixa o like ali, deixa um comentário, deixa uma dúvida. A gente vai sempre caçar essa dúvida, essa pergunta. Se eu não souber responder, eu vou buscar dentro da bibliografia essa resposta para você. Pode ter certeza que é o que eu vou me comprometer. Show? Maravilha, vamos nessa então. 14ª edição do Campbell, capítulo 46, capsulite adesiva, ou frozen shoulder, né, o ombro congelado. São termos semelhantes aí, conversados dentro do Campbell. Qual que é a ideia, né? Alguns autores já tentaram definir o que seria essa capsulite adesiva. Por exemplo, o Navieser, ele cunhou o termo capsulite adesiva como uma contração da cápsula articular ali, entendeu? Então, o que acontece? A cápsula articular, que é o que o húmero tá aqui e a glenoide tá aqui e a cápsula articular ela envolve o húmero e a glenoide, o ombro congelado existe uma sinovite, uma inflamação importante, ele adere, agarra mesmo essa articulação, diminui o espaço entre a glenoide e a cabeça, tá bom? Isso tudo junto com uma reação inflamatória importante, uma neoformação vascular importante e, muita migração de tecido inflamatório. Tudo isso acontece para formar o tal do ombro congelado. Mas por que acontece? Em quem acontece? Quais casos são piores? Como se trata? É justamente isso que a gente vai ver hoje nessa aula, combinado? Lembrando sempre, 3 estrelinhas apareceu, para e olha com cuidado, tá? Pior em diabéticos, cara. Muito pior em diabéticos. Você vai ver aí que é quase 5 vezes mais comum, é pior, a evolução é pior, olho vivo aí, é quente pra prova também, e é quente na vida as evoluções de tratamento em pacientes diabéticos. Toma cuidado, tudo bem? Então existem 4 estágios da doença, tudo bem? Quase todas elas são estágios de progressão, tudo bem? Que ele parte de uma inflamação para gerar uma fibrose local. Então essa é a imagem, essas 2 figurinhas aqui, eu quero que vocês vejam e entendam essas imagens. Inicialmente, cara, existe inflamação dessa cápsula, então é como se fosse uma jaqueta fechada mesmo, diminuição de espaço importante da cápsula articular, tudo bem? E essa diminuição de espaço articular importante é o que gera ali uma diminuição de espaço e todos os sintomas de bloqueio de amplitude de movimento. Tudo bem? A gente vai conversar sobre isso passo a passo. No estágio 1 da capsulite adesiva, que é um estágio pré-adesivo, como é que funciona, né? Existe uma sinovite, então a sinove, a cápsula articular, ela inflama, faz uma reação local inflamatória, com migração de célula inflamatória, importante, e nessa hora o paciente, o que acontece, cara? Ele tem dor, né? Ele tem dor. Não perdeu o movimento, a movimentação ela ainda é mantida, então a amplitude ainda tá boa, a flexão, a abdução, a rotação externa, a rotação interna, tá boa. Entretanto, a dor tá pulsando, batendo, e em especial ela dói à noite, pessoal. Ela piora muito à noite. Como todos os sintomas inflamatórios, né? Existe a teoria ali do ciclo circadiano do cortisol, que é um anti-inflamatório natural. Na teoria, esse vale do cortisol ali, que acontece mais à noite, ele acompanha os sintomas de dor do paciente. Então, esse paciente que ele sente dor e dói à noite, ele chega com aquela cara acabada no consultório. Porque ele chega, ele não tá dormindo há muito tempo, tá dormindo mal há muito tempo, com muita dor. E é assim que ele comumente chega para você. Tudo bem? Nesse estágio 2 aqui, o que tá acontecendo? Tá começando a formar as aderências, tá bom? A dor, ela começa a ter um platô e começa a querer dar uma diminuída, e a amplitude de movimento aí tá comumente diminuindo, então ele tá cada vez mais rígido, a dor ele vai dando uma cedida, mas a amplitude de movimento também vai caindo junto, então à medida que a dor é muito alta no começo, e ela começa a cair, a diminuição da amplitude de movimento tende a subir, é essa a ideia. E assim a gente chega no estágio 3, que tem o quê? Muito mais fibrose. Lembra que esse espaço axilar, o axillary fold, é obliterado. Por quê? Porque existe entre a cabeça e a glenoide um espaço articular que permite essa movimentação. É como se fosse a sobra ali da jaqueta. Mas quando esse espaço axilar ele é fechado, uma jaqueta mais fechada, você fica com
restrição, com dificuldade de movimentação. E aí no estágio 3, o que acontece? A dor só cai, então ele vai dando uma esfriada na dor, mas a amplitude de movimento, lembra, jaqueta mais fechada, movimentação bastante restrita ali para fazer a flexão, elevação, abdução, rotação interna principalmente. Então olha só essa senhora aqui, né, de um estudo importante ali, olha só a rotação externa como ela é limitada, né? Olha só o nível de rotação interna, que é quando a gente fala, coça as costas com o dedão, é esperado que ela chegue e consiga coçar na transição tóraco-lombar. Aqui ela tá coçando só em níveis sacrais, né? Ela não consegue levantar o braço para conseguir coçar as costas em níveis mais altos, tá legal? E no estágio 4 ali é onde tem a aderência madura mesmo. Então a mobilidade é muito reduzida, a dor até caiu, o paciente fala, pô, até doutor, melhorou a dor já passou até, mas meu, não consigo mexer mesmo, tem dificuldade de fazer higienes, fazer as movimentações delas normais, para fazer uma amplitude de movimento normal, entendeu? É onde ela tenta fazer a fisioterapia, mas não progride muito bem, porque tá muito congelado, tudo isso é a fase madura da capsulite adesiva, tá legal? Show de bola. Então, pô, Corrado, acho que eu entendi ali a evolução da capsulite adesiva. Eu tenho uma dúvida. O que causa, afinal, a capsulite, né? Quem que é o causador? O que é a causa? O nome e sobrenome da capsulite adesiva? A resposta é, essa cascata aqui é desconhecida, não se sabe, tá? Existem relações com o aumento de citocinas locais, metaloproteinases 2 e 9, fatores de crescimento beta-1, tem algumas moléculas que foram identificadas dentro dessa sinova, por exemplo, a alarmina aqui, tá bom? E alguns marcadores, por exemplo, o CB1 aqui nas áreas de bursa subacromial, áreas de alta concentração CB1 no fluido subacromial. Então existem alguns marcadores que poderiam indicar pra gente a etiologia, mas a verdade é que é uma miscelânea, a gente não sabe exatamente o nome ou sobrenome do que é o causador. Existem alguns fatores associados e esses marcadores eles podem adicionar e ajudar você no diagnóstico, mas a verdade é que ninguém sabe exatamente o porquê que vai acontecer a capsulite adesiva, tá bom? Como é que funciona? Depois que ela se instaura, né, e ela vai acontecer, acontece uma neoinervação, uma neoangiogênese. Então o que acontece? A cápsula fica mais inervada, mais vascularizada e ela fica inflamada mesmo, aquele quente, vermelho, só que dentro da cápsula, na cápsula. E isso, em especial, o que acontece? Ele vai diminuindo cada vez mais o espaço. E é por isso que é uma situação de evolução. Então, quanto mais inflama, mais dói, e ainda não tem uma restrição de movimento, porque não gerou a fibrose em si. Entretanto, a parte inflamatória inicial, ela gera muita dor, tá bom? Lembra que hiperlipidemia também tem relação aí com essa capsulite adesiva, e quase sempre, né, a gente vai falar 80 vezes aqui nessa aula. Diabetes, cara. HB glicada aqui, glicosilada, são marcadores importantes porque o descontrole de açúcares do sangue tem relação direta com um péssimo prognóstico para a capsulite adesiva. Epidemiologia, pessoal. Esse slide aqui cai muito, moçada. Isso aqui não cai, isso aqui desaba. Então, estrelinhas aqui nesse slide, tá bom? Acontecem aproximadamente 2% da população numa idade, olha só, isso é importante a gente saber, mulheres maduras, 70% mulheres nas idades entre 40 e 70 anos ali, tá bom? Então, ela entra numa faixa etária que acaba entrando como fator de diagnóstico diferencial de síndrome de Manguito rotador, tá bom? Então toma muito cuidado, ó, mulher, 40, 70 anos, presta atenção, tudo bem? Olha só a chance, se você já tem uma capsulite adesiva no ombro, você tem 30% de desenvolver o outro lado. Então 1 em cada 3, ali 1 em cada 3, em cada 4, acaba tendo uma capsulite contralateral. Então olha só a importância de você tratou um, fica de olho no outro, já faz prevenção no outro, tá legal? E que, graças a Deus, né, acho que a parte boa aqui desse slide, depois que você teve uma capsulite, raramente recorre no mesmo ombro. O que, olha só, isso é legal de saber, né? Quando acontece, você tratou, depois de uma grande dificuldade você conseguir fazer o tratamento e conseguir resolver o problema, pelo menos ele raramente recorre, tudo bem? Entretanto, pro outro lado, 30% acontece ainda, certo? Então, fatores de risco importantes aí, ó, mulher, tá bom? Mulher. A idade acima de 49 anos é fator de risco. Diabetes mellitus, 5 vezes mais chance de uma má evolução e ocorrência em diabetes, tá bom?
Doenças discais cervicais, ou seja, uma doença que pode acabar gerando dor, né? Até doença cervical, com disparo, com sintoma neurológico, radiculopatia, ela também é um fator de risco importante. Imobilização, esse aqui acho que é o maior dos fatores de risco, a gente vai conversar sobre o próximo slide. Hipertiroidismo, então cuidado, não é hipo, tá? É hipertiroidismo. Além, né, antecedentes de infarto do miocárdio, tá bom? Doenças autoimunes e trauma. De todas esses daqui são fatores de riscos ruins para acontecer na capsulite adesiva, o mais comum de acontecer com um fator de risco, sim, entendeu? Até que é um fator predisponente, né? Um que dispara mesmo a doença, e o fator mais significante de todos é o período de imobilização. Então, algo acontece nesse paciente, ele já tem um perfil, né? Mulher, 40, 50 anos, já tem um perfil de diabetes, dislipidemia, já tem uma dor, uma radiculopatia por doença cervical, aí ela vai e tem um trauma e imobiliza. Esse é o fator que ele bate o martelo para ocorrer mesmo a doença da capsulite adesiva. Então esse é um fator de risco mais importante, é justamente esse período de imobilização, tá bom? Para acabar acontecendo a capsulite. Muito bem, para classificar a capsulite adesiva, Lundberg desenvolveu basicamente um sistema de classificação da capsulite adesiva em ser primário ou não primário ou secundário. Basicamente, o que é primário? É quando você não encontra que o paciente teve algum evento traumático que precipitou a doença mesmo na capsulite, e que é o secundário, né? Primário você não encontrou. Então, tem trauma? É secundário ao trauma. Então, é o trauma que gerou a imobilização, que gerou, associado aos fatores de risco, a capsulite. Enquanto que quando é primário, não, você não identifica esse evento traumático, o paciente começa só a sentir dor, e desenrola todos os sintomas da capsulite adesiva, tudo bem? Então, o diagnóstico aqui, pô, Kohara, acho que eu tô entendendo qual que é a situação, eu tô entendendo a evolução da doença. Show! Quero fazer o diagnóstico de uma capsulite adesiva. Existem critérios aceitos universalmente, ou só vou poder levantar a hipótese de uma capsulite adesiva? E olha só o que o campo se posiciona. Não existe critérios aceitos universalmente para falar assim, isso aqui é capsulite. Não existe critérios, tá bom? Então, existem algumas dicas, né, um padrão de quadro clínico da capsulite adesiva, mas assim, pô, isso aqui é critério para bater o martelo. Não tem um critério aceito universalmente, tá legal? Então, o que vai acontecer comumente? O paciente vai ter toda aquela evolução de dor, etc. Mas em termos de amplitude de movimento restrita, começa com uma rotação interna, né, uma diminuição de rotação interna. Então, lembra que a rotação interna, o paciente ele tem essa diminuição aqui de movimentar a mão num ombro fixo aqui para dentro, e lembrando que ele tende a tentar coçar as costas, essa é a ideia, com o polegar para cima. Com a restrição da rotação interna, ele chega só aqui na área sacral, aqui na área glútea, e ele não consegue chegar na parte mais alta, né? Ali na parte lombar, até torácica, que é o esperado para uma amplitude de movimento normal de rotação interna. Além disso, perda de flexão e perda de rotação externa, né? Então, o cotovelinho perto do corpo, fazer a rotação externa do ombro. Então, mais frequentemente acontece isso, ele não consegue rodar o membro interno, tá bom? Existe perda de rotação externa e existe perda de abdução. O que você espera de um raio-x de uma capsulite adesiva? Cara, nada. Tem nada. O problema é sinovial, o problema é capsular. Raio-x, a parte óssea, totalmente normal, tá bom? Usualmente normal. E o que você faz na cintilografia? Pode acontecer, né? Pode acontecer de ter algumas áreas com um pouco mais de captação local para cintilografia, entretanto, comumente ele também vir normal, tá bom? E é um fator preditivo, caso haja uma cintilografia local um pouco mais de captação, mostrando essa sinovite, é um fator que fala a favor da gente pensar em injetar corticoide e ser uma boa resposta, tá bom? Então pode auxiliar nessa tomada de decisão, se você infiltra corticoide ou não infiltra corticoide. Show de bola. E na ressonância, o que vai parecer a capsulite adesiva, hein? Vai acontecer justamente essa retração da cápsula inferior. Então, glenoide, cabeça do húmero, existe uma cápsula, né, como se fosse a jaqueta englobando a glenoide e a cabeça do húmero. Essa jaqueta apertada aí é justamente o que se espera de uma capsulite adesiva, mas com uma quantidade de sangue, uma inflamação muito importante local, tá bom? Então, diminuição de espaço, jaqueta fechada e inflamação. Tanto que quando você faz uma ressonância 3D ali, né, com contraste arterial, você acaba vendo um fluxo
anormal, aumentado mesmo na artéria acromial e em braço da circunflexa humeral. Olha só que interessante. Esse sinal, quando você faz uma ressonância contrastada, você vê aumento de fluxo sanguíneo tanto da artéria acromial quanto de braços da circunflexa, é chamada de sinal da queimadura, né? O sinal do burning sign, ou seja, tá queimando, o sinal do queimando, digamos assim. Então, qual que é a ideia disso? É que, tá flamejando mesmo, pegando fogo local da quantidade de influxo sanguíneo que essa doença pode trazer para a região capsular e pericapsular, tudo bem? E quando você faz um artrograma ali, tentando ver o quanto que essa jaqueta cabe de líquido, ela cabe menos de 10 ml nesse artrograma aqui, mostrando retração do recesso axilar, o que mostra pra gente justamente a capsulite. Show? Então, relembrando aqui, pensando num frozen shoulder primário, a fase 1 é uma fase de dor, tudo bem? A fase 2 é uma fase de rigidez e tem um tempo aqui, né? Então, a fase de dor vale semanas a meses. A fase 2 de rigidez, ela acontece aí, pode ficar até 4, 5, 6, até 12 meses essa fase de rigidez, tudo bem? E a fase de regrudecimento, né? A fase final ali, diminui muito a amplitude de movimento, a dor diminui bastante, então o paciente já não tem mais tanta dor, mas ele tem rigidez mesmo mantido. E isso pode passar meses e meses e meses nessa situação. Tudo bem? Show de bola, pessoal. Então, como é que você trata, né? Então, beleza, Corrado, acho que eu consigo entender como é que ele vai aparecer, o perfil de paciente. Como é que eu vou tratar uma capsulite adesiva, pessoal? O tratamento é assim, de cara você já tem que deixar o paciente tranquilo de que, olha, tá acontecendo tudo isso com você, a hipótese diagnóstica principal é de uma capsulite adesiva e que ela é autolimitada, ou seja, se eu não fizer nada, vou ficar aqui fazendo nada. E você vai tocar sua vida aí, vai tocando sua vida, vai tomando os analgésicos quando doer muito e segue o jogo. E, na teoria, isso tudo vai ser autolimitado e tudo vai se resolver. Só que quanto tempo de dor, quanto tempo de limitação, qual sequela de movimentação essa paciente vai ficar? Cara, tudo isso é muito ajustável, muito variável. E o paciente, obviamente, ele não tem espaço na vida dele de ficar fazendo nada, né? Por um tempo indeterminado, sem saber quando que isso vai terminar. Então, às vezes, acaba sendo um grande pesadelo. Então, lembra bem disso. Como dói muito à noite, o paciente, cara, ele chega acabado, ele não consegue dormir, não consegue descansar, ele tá acabado, você entendeu? Então, ele chega querendo tratamento. Então, é por isso que é tão importante você se posicionar em termos de tratamento, tá legal? Para conseguir ajudar o paciente na doença dele. Então, lembra que apesar de autolimitado, como você não tem muito, se vai durar 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, comumente acontece, você tem que se posicionar ali, tá bom? Então, qual que é a ideia? Pô, se você tratar antes, olha só, patient seeking care earlier, usually recover more quickly. Olha só que legal isso. Pô, quanto antes ele chegar, quanto antes você tratar, melhor ele vai se recuperar. Então, você realmente encurta o tempo de doença do paciente. Então, não é só você ficar olhando, não. Então, quanto antes você agir, melhor. Em especial, o ombro dominante, usualmente tem melhor resultado do que o ombro não dominante. Acredito eu também pela movimentação, a exigência mesmo. Você acaba impondo uma possibilidade de tratamento, de mobilização precoce. E isso muda o jogo pro paciente, tá bom? Então tá bom, como é que, pô, Corrado, legal, o que eu vou tratar então? Então chega um paciente ali, eu entendo que tem que tratar antes, eu entendo que se for um ombro não dominante eu vou ficar mais preocupado ainda, mas tem um perfil, tem diabetes, tem dislipidemia, etc. E aí o que você tem que saber, cara? Existem muitos tipos de tratamento. Pô, quais os tipos de tratamento que dá pra fazer? A negligência benigna, olha só o nome desse tipo de tratamento, é brincadeira, né? Negligência benigna, ou seja, não fazer nada. Orientar o paciente que isso é autolimitado e vai melhorar, negligência benigna. Fisioterapia, acho que é o grande pilar. Fisioterapia, medicação inflamatória, injeção intraarticular de corticosteroides, hiperdistensão com água, então você pega uma solução salina, entra dentro da articulação e injeta e força ali a distensão capsular, manipulação fechada, tratamento cirúrgico aberto e tratamento cirúrgico artroscópico. E é isso que você vai manejar no seu pool de tratamento aí. Então, como é que é o passo a passo, pessoal? O tratamento inicial é sempre conservador.
Fez o diagnóstico, levantou a hipótese, trata conservador, então, controle de dor, anti-inflamatório, fisioterapia. Sempre. Sempre, 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 sempre. E o que mais traz de... O que você pode trazer para o paciente de mais, além da físio, além da medicação? O que você pode trazer a mais disso? Injeções de corticosteroides, pessoal. Então, ele está no campo escrito que tem estudos mostrando que tem sim alívio mais rápido da dor. Então você encurta o tempo de doença, alivia a situação inflamatória da doença e que é uma possibilidade aí. Show de bola. Então, injeção de corticosteroides. Além disso ali, né? Eu vou injetar corticoide aonde? No espaço interarticular? Subacromial, né, embaixo do acrômio, ou faço uma hidrodilatação, o que eu faço ali dentro da cápsula? Cara, tudo é meio que mais ou menos a mesma coisa, então, as 3 tipos de injeção, interarticular, subacromial, hidrodilatação, é tudo a mesma coisa, o resultado clínico acabou sendo semelhante, tá bom? E se você injeta corticoide ou ácido hialurônico, também os estudos mostraram que não tem grandes diferenças, então a verdade é que corticoide acaba sendo mais barato e acaba sendo o meio de tratamento de primeira escolha inicialmente aí. Tá bom? E, assim, me surpreendeu. Olha só, onda de choque, cara. Mostrou uma melhora mais rápida aí também dos tratamentos dos sintomas. Também entra no jogo aí, tá bom? Então, infiltração corticoide, infiltração com ácido hialurônico, mobilização, físio, anti-inflamatório e onda de choque também entra no jogo, tá? Mas, em termos de atitude de resolução mais rápida, o que o Campbell se posiciona? Que a manipulação fechada sobre anestesia, ainda se mostra um procedimento, né, um tratamento de alto resultado, de altíssimo resultado. Então ele defende que você faça a manipulação fechada aí. Então como é que você faz essa manipulação fechada, né? Existe uma sequência para você ouvir essa melhora aí da mobilização, da manifestação do seu tratamento. Então, o que você vai fazer? Em geral, anestesia geral, o paciente está no tubo, na máscara, né? O anestesista faz um bloqueio interescalênico, tá bom? Para controle de pós-operatório, de dor. Lembra, né, que esse bloqueio interescalênico, ele tem ali uma atividade ali na região do ombro, por isso que ele é muito utilizado. E você faz uma sequência, moçada, essa sequência cai muito. E, basicamente, existe um mnemônico aqui, que é o mnemônico FEAR, né? FEAR, então, inicialmente é a manipulação em flexão, F de flexão, E de extensão, então FEAR, F flexão, E de extensão, depois adução e abdução, tá bom? Então você faz as movimentações de abdução e adução, e R de rotações. Então você entra em rotação externa e rotação interna, você vai forçando. Então o que você vai fazer? Quando você faz esses movimentos, então flexão, extensão, abdução, rotação externa, você vai ouvindo as adesões quebrando assim, pá, 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 estourando e rachando mesmo ali dentro, movimentando todas aquelas aderências. Entretanto, você tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Ele sugere que você tome muito cuidado com áreas muito aderentes e áreas que tenham uma área muito... um paciente que tem muito osteoporótica, né, cara? Um ossinho muito frágil. Aí você vai lá, tá fazendo a movimentação, tá ouvindo um monte de rangido e quebra das adesões e, pum! No final das contas, você quebra o húmero da paciente, pelo amor de Deus. Então ele fala que essa é uma das contraindicações relativas que você tem que tomar muito cuidado nesse paciente com osteoporose muito importante, tá bom? Sempre faça isso e caso você tenha dúvida, faça as radiografias, combinado? Então essa é a sequência que você sempre vai fazer. Show? Então lembrando aí, então, sempre faz isso. Então anestesia geral, movimentos FEAR, flexão, extensão, abdução, adução e depois as rotações externas e interna. Você faz essa rotação e caso não funcione, a manipulação falhar, aí sim você vai para o próximo ponto que você faz a artroscopia. Então você faz faz os portais, né? Os portais anteriores, que ele acaba entrando no meio do subescapular, tá bom? E faz os portais laterais e posteriores para você acessar dentro da articulação, fazer uma expansão já com pressão mesmo da bomba, né? Quando você faz e você inclui a solução já por dentro da artroscopia. E você tem que tomar muito cuidado com alguns portais ali, que são cuidados de portais artroscópicos, mas que basicamente você vai fazer o quê? Você vai fazer a hidrodilatação e você vai fazer com o shaver ali a quebra de algumas áreas de aderências locais. Caso não funcione também o método de artroscopia, o que já é raro de acontecer, você vai para o reparo, para a liberação aberta. Em especial, na liberação aberta, você tem que tomar muito cuidado de sempre, né?
o alvo dessa cirurgia é fazer uma liberação do ligamento córaco-humeral. Libera o ligamento córaco-humeral e abre o intervalo entre o supra e o subescapular, o intervalo entre o supra do manguito rotador, né, o supraespinhal e o subescapular. Show? Beleza, pessoal? Isso que eu tinha que falar sobre capsulite adesiva, tá? Vou fazer as questõezinhas aqui, você vai ver como que cai questão de capsulite adesiva, tá legal? Você vai ver que ele não fica se complicando de partes muito questionáveis ou em termos de conduta, tá bom? E que eles, joga na segurança ali da epidemiologia e faz muito joguinho de palavras, então toma cuidado, show? Então, dúvidas, perguntas, manda nos comentários aí, a gente vai fazer o possível para responder suas perguntas e questionamentos. E, por favor, cara, agora a gente vai dar uma parada, dar uma respirada, mas dá um like aí, que, deu uma consumida. Cansa essas aulas, né, é agressivo, o conteúdo é violento, o Campbell é um livro difícil de se ler, você não consegue progredir muito, tudo em inglês, tá bom? Então, dá um like aí e, vai na confiança que pode ter certeza que isso vai te ajudar em algum momento aí. A capsulite adesiva do ombro tem maior incidência em quem? Mulheres, né? Mais de 50 anos, como a gente conversou. Mulheres maduras. Mulheres mais de 50 anos é o perfil aqui. Então, 70% são mulheres, perfil entre 40 e 70 anos. O outro lado acontece entre 20 e 30% dos casos, mas, graças a Deus, raramente recorre depois que você faz o tratamento num dos ombros. 2. Na capsulite adesiva do ombro, o aumento da sua incidência é relacionado com quem? Arritmia cardíaca? Não, né? Lembra que é infarto do miocárdio. Gênero feminino e não masculino. Idade mais que 50 anos, não menos. Por isso que a resposta é hipertiroidismo. Então, fatores de risco mais importantes, lembra, a mulher, mais que 50 anos ou mais que 49 anos. Diabetes mellitus, 3 estrelinhas aí é quente. Discopatias cervicais, imobilização, lembra que é o fator desencadeante mais importante, hipertiroidismo, infarto do miocárdio, doenças autoimunes e traumas, tá legal? Na 3, faz parte dos critérios de Codman para diagnóstico de capsulite adesiva. Moçada, isso aqui eu trouxe para vocês, por quê? Porque simplesmente não está no Campbell, tá bom? Caiu num taro aí de vocês. A referência para procurar esses 12 critérios de Codman tá fora aí do escopo da capsulite adesiva de adulto, tá legal? Mas como já caiu, achei importante trazer para vocês, mas saibam que não é tão quente, porque simplesmente sai do processo natural da bibliografia clássica, que é o Campbell, tá? Então, quais são os critérios de Codman aqui? São 12 critérios, né? Então, pacientes aqui que ele tem a condição vem lentamente, então não é abrupta, tá bom? A dor, ela vem aqui bem na região, perto do deltoide, na região do ombro. Tem inabilidade de dormir, lembra aquele sintoma que o paciente sente mais dor, pior mais à noite ali, no lado afetado. Tem muita dor, tem dificuldade na elevação do membro, dificuldade de dor na movimentação da rotação externa, restrição espástica muscular, tipos de aderência, tem atrofia da musculatura do manguito, espinais, tem pequenas áreas de tendinopatias locais, os raios-x são negativos e a dor, elas tendem a ter vários tipos de perfil, mas todas na região do úmero ali, tá legal? Então assim, ele tem cada vez mais dificuldade de manter as atividades. São esses 12 critérios de Codman aqui, então faz parte dos critérios de Codman justamente a atrofia da musculatura espinal. Na 4, na capsulite adesiva do ombro, a sequência para manipulação, então lembra, você fez o tratamento conservador, tentou infiltrar, a paciente não conseguiu, você vai para fazer uma manipulação fechada, do qual o Campbell se posiciona muito positivamente sobre esse procedimento. Então qual que é a sequência aí? A sequência é o FEAR, F de flexão, E de extensão, A de abdução e adução e R de rotações externas e internas, alternativa A. E na 5, a última aqui, a capsulite adesiva do ombro é fator de pior prognóstico, associação com o quê? Qual é a pior associação? Que acontece até 5 vezes pior aí. O diabetes, tá bom? Então é muito pior em pacientes diabéticos. Não tira da cabeça, não perde foco aí sobre o paciente diabético na capsulite adesiva. Beleza? Obrigado, pessoal. Cara, o tema é denso, é difícil, eu sei, mas, cara, se eu puder encurtar esse caminho pra você, pode contar comigo, eu vou te ajudar de alguma forma. Então, capsulite adesiva, mais um dos temas, e, vamos em frente, cara. Vamos botar energia aí, vamos aprender bastante, conteúdo violento, pra você conseguir chegar na prova e você conseguir destruir a prova. Pode contar comigo. Meu nome é Marcelo Corrara, esse é o Sprint Ortopedia, a gente se vê, um abraço.